Olá, estrelas, sejam abençoados. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou abençoada, minha centelha divina, meu Cristo pessoal. Sejam abençoados, minha vida é abençoada. Hoje eu quero falar com vocês sobre a lei da atração. Eu sei que eu já falei num vídeo por que eu não uso mais as técnicas da lei da atração, mas hoje eu estava sentada na praia, meditando. Eu vou de manhãzinha, cedinho, meditar. E aí depois que eu meditei, eu fiquei olhando o mar, né? Tava calma, tranquila, sozinha, ninguém. E eu fiquei lá olhando o mar. E aí a minha mente divagou e eu fiquei pensando, né? Como que era antigamente, na época dos piratas, como que era essa vida, né? O tempo que era um tempo diferente, né? As pessoas estavam conectadas com os ciclos, né? Do sol, da lua. Anoitecia, você não estava ligado no seu trabalho, ligado na sua vida até essas horas. Tinha, né, um ócio criativo, né? Então a gente estava muito mais conectado à terra e aos fluxos, né, do que hoje em dia. Eu estava pensando nisso. E aí eu comecei a pensar em pirata, e veio aquela imagem de pirata de criança mesmo, sabe? Assim, o pirata da perna de pau, né? E aí eu pensando no pirata, né? Aquela coisa de caolho e tal. Aí eu pensando num cachimbo. Aí uma hora eu olhei e falei assim, não, mas tá estranho isso. Esse cachimbo não é do pirata, é do Popeye, né? Tipo, eu enfiei o Popeye, misturei com o cachimbo, né? E aí eu fiquei pensando, o cachimbo, demorou pra eu saber de onde tinha vindo a referência do cachimbo, por que o cachimbo estava relacionado ao pirata. E aí pensei em piratas, aquelas coisas, pensamento, sabe? Assim, quando você deixa o pensamento ir, assim, você tá divagando. E aí aí quando eu me liguei no cachimbo, eu falei, é o cachimbo do Popeye, o cachimbo que o Popeye pegava e colocava lá como é que chama aquela, espinafre, né? E aí ele ficava todo fortão, tal, eu rachei o bico, tal. Aí fiquei mais um tempinho lá, sentada na praia, meditando, aí eu comecei a ver que tava começando a chegar gente. Devia ser o quê? Umas 8 horas da manhã, né? A galera começa a ir pra praia. Eu falei, vou embora. Aí eu tava voltando embora e vinha, né, andando pelo mar, assim, tal, e pensando na vida, sabe, respirando, olhando o mar, ouvindo o som, né, falei, vou voltar pra casa, é sábado, tranquilo, tanto que tô gravando hoje pra vocês, tal, e aí eu tô indo, né, andando assim, e aí veio uma onda, e vai lá longe, aí eu saí correndo pra não me molhar, porque eu tava de bermuda, então eu queria molhar só os pezinhos. Queria molhar a bermuda e voltar pra casa toda melada, sabe, assim. Aí eu fui correndo fugindo da onda, e aí eu pisei num negócio. E a minha curiosidade, lógico, né, segurou com o pé o negócio. E aí quando a onda foi embora eu vi, era um cachimbo. Todo corroído. Do mar e tal. Eu vou colocar a foto do cachimbo aqui na comunidade para vocês verem, e vou colocar lá no Instagram. Não sei porque que eu não peguei o cachimbo para falar para vocês. Bom, mas enfim. Aí, quando eu peguei esse cachimbo, eu falei, olha só, tá rápido a lei da atração, né? Caramba! E aí, o que eu analisei disso? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Na verdade, a gente vai fazer junto a visualização de um objeto bastante simples que não tenha uma carga emocional, porque a nossa carga emocional pode atrapalhar, para vocês verem como é simples fazer a lei da atração dar certo. Então eu tô contando isso para vocês entenderem, quando a gente concentra o nosso pensamento em alguma coisa, essa coisa vem como atropelando. A primeira vez que eu ouvi falar sobre lei da atração, não tinha esse nome, tá? Não era conhecido, eu devia ter uns 12 anos, por aí. Eu já era toda fuçada, né? Toda virada na espiritualidade desde cedo, né? Desde criancinha eu vejo coisas, aquelas coisas, né? Bom, papo de maluco. Aí eu tava lendo um livro chamado Ilusões, As Confusões de um Messias, não sei o que, não lembro agora. E é do Richard Bach. E ele ensinava lei da atração com um outro nome. Ele ensinava como se aqui tudo fosse ilusões. Aliás, é um livro legal de ler. É um livro bem legal de ler. E que eu vira e mexe eu releio, assim, porque tem umas frases ótimas, eu adoro.
E é bastante simples, não é uma coisa super uau, né? E uma das coisas que ele ensinava era a técnica de atrair mesmo alguma coisa. Então a história rola assim, sabe essa história da borboleta azul que rolou por aí e tal? É uma mistura do lei da do Richard Bach, porque ele atrai uma pena azul, né, dentro da história. Mas a história era assim, ele tava lá com o Messias conversando, né, que era um Messias novo, tal, dentro, eu não vou contar o livro. E aí o Messias virava para ele e ensinava ele a atrair do universo, ou seja, pegar lá no universo aquilo que ele queria para ele. E então ele falava assim, pensa numa coisa. Aí, né, o Richard Bach pensou numa pena azul, né? E aí ele falava assim, agora você fecha os olhos, você vai imaginar. E aí ele foi ensinando, conduzindo o pensamento do Richard Bach, que é o autor, né? Para ele conseguir fazer a manifestação corretamente, que é o que eu vou fazer com vocês, a gente vai fazer junto. E aí ele pensou numa pena azul, né? Então ele aí quando ele abriu os olhos, tal, ele tava crente que a pena ia estar lá, né? Ele tava num restaurantezinho de beira de estrada, uma coisa assim. E aí ele olhou e falou, meu, não tem nada, né? Tipo, não tá aqui. Cadê, né? Aí o Messias falou assim, ó, já tá atropelando pra vir na sua direção, mas pô, uma pena azul, né? Você não podia pensar em uma coisa mais simples, né? Mas tudo bem. E aí, quando ele tava, né, terminaram de comer, tal, não sei o que, veio a moça, acho que veio servir um café, eu não lembro direito. Eu sei que ele vê a pena azul numa vasilha. Então, aí ele, minha pena azul, a minha pena azul apareceu, tava lá na vasilha, ela chegou ali pra ele, rapidamente. Aí o Messias vira e fala assim, nossa, esqueci de falar que você tinha que ver isso na sua mão. Ou seja, tinha que estar na mão, porque senão você pode ver um desenho, você pode ver, né, não importa, você atraiu a imagem. Então, tudo que a gente pensar na vida, desde a cadeira que eu tô sentada, ao celular que eu tô me gravando, a roupa que eu tô vestindo, orgonite que eu tô usando, o tripé, tudo que foi criado, antes de ser criado, passou pelos pensamentos de alguém. Então, quando você quer criar a sua vida, você precisa da riqueza de detalhes no seu pensamento. Então, imagina que a lei da atração você pode tratar como se fosse o seu trabalho. Então, vamos dizer que você seja um arquiteto e você vai, sei lá, projetar alguma coisa. Quando você vai projetar, você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os seus pensamentos, vai se concentrar na riqueza de detalhes daquilo que você quer projetar. Vamos dizer que você seja um artesão, então você... Até se você virar e falar assim, eu vou pegar a massa e vou moldar aquilo que veio do meu inconsciente, você pensou, ou seja, você jogou o seu pensamento que você ia moldar o que veio do inconsciente. Então você fez uma conexão com o seu inconsciente, ou seja, você idealizou a parada, você pensou na coisa, com riqueza de detalhes. Vamos dizer que você seja... sei lá, um gênio que quer descobrir uma equação da física. Você vai jogar todos os seus pensamentos ali. Vamos dizer que você tem um relatório para fazer. E você precisa colocar todos os dados certinhos ali. Então você vai fazer o quê? Você vai concentrar os seus pensamentos em fazer aquilo com mais detalhes possível. E aí quando você termina, vamos dizer que você, sei lá, idealizou o novo iPhone, sabe? Então você é o cara do designer do iPhone, então você vai pensar direitinho como é que ele tem que ser. Ele veio da sua cabeça, aí você vai lá desenhar, aí você vai fazer os testes, as medidas, vai ver cores, padrão de cores, como vai ser a tela, que tipo de tela você quer, e etc. Como vai, onde vai ficar o logo, quantas câmeras você quer colocar, como que vai ser harmônico. Ou seja, você se preocupou em observar, formar aquilo no seu pensamento. Então, tudo que tiver, desde da coisa mais útil da roda, né, da invenção da roda até a bomba nuclear, foi pensado por alguém antes de vir para a Terra. Então, essa é a primeira parte
do que você vai fazer para a lei da atração dar certo na sua vida. Então, assim, desmistificar a parada. Você precisa colocar riqueza de detalhes. Então, quando você projeta, por exemplo, você faz bonequinhas, você imagina uma bonequinha na sua cabeça, sabe? Ou você vai fazer a cópia de um molde, não importa. O seu pensamento está na bonequinha. Como vai ser essa bonequinha? Quais o material que você vai precisar para essa bonequinha? Se o cabelo dela vai ser assim, se o cabelo dela vai ser assado, se a roupinha dela vai ser assim. Ou seja, você tá vendo tudo que compõe a sua bonequinha. Depois você pode desenhar, depois você pode tirar o molde, enfim, você está fazendo como um trabalho. E a lei da atração é a mesma coisa. Você tem que ter riqueza de detalhes. Quando você fala, mas eu estou imaginando o que eu vou fazer. Sim, quando você pensa que é um trabalho, você sabe que você vai concluir aquilo. Você sabe que você está idealizando, você está vendo, e você sabe que você vai concluir. Então, o seu sentimento, quando você termina o desenho, que você termina o projeto, é um sentimento de alegria conseguir. Então, quando você pensa na lei da atração, que a gente fala que tem que botar a emoção, é a emoção que você vai colocando nos seus pensamentos. Como é que você vai fazendo aquilo? Quais os detalhes, a riqueza de detalhes. Por isso que falam pra gente assistir coisas sobre o assunto daquilo que a gente quer atrair, a gente ter mais informações. É porque se eu sou o arquiteto, eu não preciso me munir de informações, porque eu já me formei com isso, eu já tenho essas informações. Mas se você quer, por exemplo, atrair, sei lá, um telefone, o que você tem que fazer? Você tem que ver a riqueza de detalhes. Então você vai imaginar qual é o telefone, você vai ter informações sobre esse telefone, vai ver tutorial, vai ver como ele funciona, sabe? Tudo para quê? Porque você vai usar isso. E aí quando você estiver fazendo o exercício de cocriação, que é o exercício mesmo, você vai ver você com ele na mão, não vai fazer que nem o Richard Bay falou, não, esqueci de falar que você tinha que pegar na mão. Tá dentro da sua mão. Você vai ver você mexendo, você vai pensar em quem você está ligando, você vai pensar quais aplicativos, o que você quer ver, o que você vai querer instalar, como é que você vai usar isso, qual é a cor, como que fica na sua mão. Quanto mais riqueza de detalhes, de você usando a parada, criando a parada, vivendo a parada, mais você consegue ser rápido. Porque muitas vezes o nosso problema na lei da atração é que a gente atrai pela metade. Eu tenho até um vídeo mais antigo aqui no canal de quando eu fiz e deu errado. Que eu tava querendo uma Duster, porque eu fui morar num lugar que tinha que ficar, era tudo, precisava de um Jeep e tal, e eu nem conhecia Jeep, eu sou apaixonada por Jeep, e aí eu não tinha, foi a primeira que eu pensei. Aí eu falei, bom, preciso de uma Duster então, porque é um carro alto, é cheio de paralelepípedo, moro num condomínio, e é cheio de buraco, então não dá pra ter um carro baixinho. Eu tinha um Honda, então tipo, eu precisava trocar. E aí eu pensei, não, acho que a Duster é legal e tal, isso já faz tempo, tá aí o vídeo. E aí, tipo, chegou e eu fiquei fazendo a visualização de eu dirigindo a Duster, voltando pra casa, criei toda uma história, sabe, assim, via a minha mão, sabe, tendo a sensação das curvas, trocando marcha, porque eu não queria automática, que eu queria ter o, né, tipo, trocar a marcha, tal, eu curto dirigir, não sei o que, tal, eu fui vendo isso. Imaginei qual que era a trilha sonora, me vi meu filho, sabe, assim, tudo, assim, foi, tipo, a viagem legal, assim, sabe, a capacidade que a gente tem de sonhar, então. E aí, beleza, entreguei pro universo. Bom, passou, sei lá, tipo, não deu um mês, mais ou menos, eu tava no Rio de Janeiro, meu marido tava viajando, carecão, né, e a gente tava lá, porque ele trabalha com shows internacionais, essas coisas assim, então eu tava lá, e aí, no Rio de Janeiro, e aí eu precisava vir para São Paulo para trazer meu filho para ficar com a minha mãe e com meu pai, que eles estavam com muita saudade, então ele ia passar uma semana com meu pai e com a minha mãe. E aí eu tava lá, tal, e não é que a produção tinha uma Duster, e na hora que eu vim embora, vai com a Duster, em vez de vir com o meu carro, caraca, tá bom, obrigada. E eu realmente, tipo, voltei com a Duster, trouxe meu filho, rolou o que eu imaginei, assim, com bastante riqueza de detalhes.
A única coisa é que eu não tinha visto que era meu. Então eu vi todo o processo, mas eu não vi o documento, meu nome, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as nossas cocriações, elas ficam capengas, porque a gente não fez toda a parada certinho. E outra coisa que faz com que a coisa não dê certo na cocriação é você se apegar. E aí é por isso que eu contei pra vocês a história do cachimbo, que eu vou mostrar pra vocês. O que é? Eu concentrei tanto pensamento tentando lembrar por que eu tinha enfiado um cachimbo no pirata, que aquilo foi uma cocriação. Eu acabei, mesmo sem querer, cocriando. Por quê? Porque a gente está cocriando o tempo todo. É isso que a gente vê, esse é um exemplo bem prático de uma cocriação inconsciente. Eu cocriei um cachimbo inconsciente, porque eu tava lá, relaxada, tranquila, tinha meditado, tava sozinha na praia, olhando o mar, não tinha conflito. Eu não botei, eu não vou conseguir o cachimbo, eu não botei é difícil conseguir, eu nem sabia que eu tava cocriando, eu simplesmente prestei tanta atenção no cachimbo, e foi tão engraçado, porque depois eu ria tanto sozinha que eu tinha misturado o pirata com o Popeye, que aquilo teve a força suficiente para cocriar e acontecer rapidíssimo. Qual é a probabilidade de eu tropeçar num cachimbo todo zoado, de ter ficado no mar? Tipo, e ter pensado nisso, é uma probabilidade muito pequena. Mas como eu não disse pro universo como tinha que ser, eu não falei pro universo, eu quero um cachimbo, e aí tem que ser tal, e não sei o quê, e aí eu não dei o caminho pro universo, eu simplesmente dei muita risada, achei engraçado, ou seja, eu botei emoção na parada e vim embora. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente coloca que impeça de acontecer. Então, se você pensa, eu quero um novo carro, e aí você começa a dizer para você mesmo como é o carro e etc. E aí você não para ali, você começa a pensar como é que você vai alcançar o carro. Aí você tá na dúvida sobre que carro que você quer. Você não botou a riqueza de detalhes, você não fez o trabalho da criação. Assim como quem fez meu relógio, sabe? Assim, quem criou meu relógio. Então, é quase como montar um escritório, sabe? Assim, do seu trabalho. O seu trabalho é dar riqueza de detalhes para você cocriar as coisas que você quer na sua vida. Mas a riqueza de detalhes, ela é objeto por objeto. Por isso que dá muito trabalho. É mais fácil você chegar no... Eu sou abençoado onde quer que eu vá, o que quer que eu faça. Mas, às vezes, a gente precisa de coisas que precisam meio que acontecer de atração mesmo, de ser rápido e tal. Então, faça com riqueza de detalhes. Como se fosse mesmo um projeto. Pensa quando você for, por exemplo, cocriar seu carro, você precisa observar como é a roda do seu carro, como é o pneu do seu carro, que cor, tudo, sabe? Assim, onde tá o logo, sabe, dentro, o cheiro, sabe, do carro, até se você vai botar perfuminho, se você vai botar riqueza de detalhes. Tua mente, ó, passando caminhão, tua mente, ela não vai saber a diferença se você não disser pra ela que aquilo não é possível, se você simplesmente botou toda aquela riqueza de detalhes e parou de pensar sobre o assunto, foi fazer outra coisa. Quando a gente fala em entrega para o universo, você pode sim colocar isso dentro de uma bola que a gente vai fazer e vai soltar no universo, mas depois para de pensar sobre o assunto. Para de pensar como é que isso vai acontecer, porque quando você pensa, você está dando mais informação para o universo e você está dificultando a parada. Você não está deixando o universo agir do jeito mais simples para chegar até você. Você está dizendo para ele que tem que ser dessa forma. E então, normalmente, a forma vem das suas limitações. Como é que você acha que pode ganhar dinheiro? Eu acho que dá para ganhar dinheiro na loteria, dá para ganhar dinheiro se eu criar alguma coisa que ninguém nunca fez, dá para eu ganhar dinheiro trabalhando, dá para eu ganhar dinheiro fazendo um bico fora meu trabalho, ou seja, você está dizendo para o universo como é que o dinheiro pode chegar na sua vida. E ele vai seguir aonde está o seu pensamento. Por isso que a gente fala tanto da força do pensamento. A força do pensamento é a imagem perfeita da parada. O que é essa imagem? É algo que você, de olho fechado, tenha a consciência dos sentidos
Então, você vai sentir textura, como que é a textura do carro, como que é o cheiro do carro, para onde você está indo. Você vai se ver dirigindo, você vai ver a paisagem, você vai imaginar uma viagem. Não importa o que você for imaginar para dar vida para aquela parada, sabe? Assim, quando a pessoa desenvolve, por exemplo, um produto, ela tem em mente o público-alvo. Então ela vai imaginar, eu estou desenvolvendo um jogo para adolescente. Ela vai imaginar os adolescentes. O que os adolescentes gostariam, ou seja, riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Isso faz toda a diferença. Então, vamos cocriar riqueza de detalhes. Eu quero fazer com vocês uma cocriação de algo que não tenha a carga emocional, para vocês verem o quanto é simples quando a gente não trava com as nossas questões e as nossas crenças limitantes e as nossas dúvidas, enfim. Ou a nossa necessidade, eu preciso, e aí eu não consigo soltar. Então, eu queria reproduzir com vocês a cocriação do livro do Ilusões, do Richard Bach. Então, eu vou conduzir vocês, e é muito importante que vocês tenham noção de que o momento certo para você conduzir e cocriar é um momento em que você consiga ficar sozinho com você mesmo, que você esteja num estado que a gente chama de gnose, que é um estado de relaxamento, sabe? Que a mente não tá toda cheia de dúvidas e questionamentos, porque aí você não consegue se focar. Você precisa trazer a sua mente no momento de se focar. Então é legal você fazer isso na hora que você for dormir, ou então quando você tá tomando banho, que você tá, ou se você tá meditando, medita e depois cocria, porque você tá numa sintonia com a sua mente em outro estado, num estado que a gente chama de propício, né, para se conectar com o universo. É como se você fosse realmente cocriar dentro de uma cápsula, e aí você vai lá e pum, lança essa cápsula no universo. Essa cápsula é como se fosse aqueles, sabe aqueles bonequinhos que você joga na água e aí eles crescem? Então, quando você jogar essa cápsula no universo, isso vai crescer e vai encontrar o caminho para chegar até você. Então, pra gente começar, eu queria que vocês fechassem os olhos, inspirassem profundamente, expirasse pelo nariz. E eu vou dar uma pausa porque tá rolando um maior barulhão e a gente volta já. Voltei. Morar em casa dá nisso, né? Às vezes você tá no meio da empolgação e aí... Bom, mas enquanto eu tava esperando, né? Eu espero que a gente consiga, tem muito barulho, mas vamos aí. Eu corri e peguei o cachimbo pra vocês verem que eu não estava brincando. Olha isso. Totalmente corroído, não é bem um cachimbo de pirata? Bom, tive que pausar de novo, mas tá aqui, né, o cachimbinho. Bom, então pra gente fazer essa cocriação, vamos tentar entrar num estado de relaxamento. A gente vai fechar o olho, e aí eu quero que vocês vão seguindo as minhas orientações. Então vamos pensar todo mundo numa coisa só, para ficar mais simples. Então vamos realmente imaginar uma pena, tá? É isso que a gente vai materializar. E aí quando materializar, vocês me contem. Escreve, rolou, como que era, como aconteceu, aonde apareceu, se ela veio na mão, se ela veio desenhada. Hoje a gente não vai se preocupar na forma como isso vai vir. Vamos imaginar uma pena. Se ela vai vir na sua mão, se vai ser um desenho que você vai enxergar, não importa. O importante é vocês verem o quanto é simples quando a gente consegue colocar toda a nossa concentração mental, todo o poder da nossa mente numa visualização rica em detalhes. Então, vamos inspirar profundamente. Se tiver barulho, a gente vai fazer um pacto com a gente mesmo, que o barulho vai fazer a gente ficar mais concentrado, que a gente vai ficar mais conectado. Eu quero que vocês inspirem profundamente e ao expirar, descontraia, deixa o pensamento sair, foca a atenção na sua respiração
inspirando e expirando lenta e profundamente. Inspira, expira, só isso. Percebendo o caminho que a sua respiração faz, entrando pelo nariz, expirando, saindo pelo nariz e acalmando. E cada vez que você solta o ar, mais tranquilo sua mente fica, mais tranquilo as suas emoções, a ansiedade deixa de existir e a nossa mente vem para o aqui e agora. Continua respirando e abra como se fosse uma televisão, uma tela mental, um quadrado de imaginação. E dentro desse quadrado de imaginação, você vê uma pena. Como é essa pena? Você pode movimentar como são os pelos dessa pena, qual é o tamanho dessa pena, qual é a cor da pena. Vai olhando, observando de um lado, aí você vira, observa do outro. Perceba se ela tem tons de cores, qual é o peso dessa pena, se ela tem algum cheiro. Não importa, não é o passarinho. Volta para a pena. Como é essa pena? Ela é toda de uma cor, ela tem muitas cores. Como são os pelinhos da pena? São lisinhos, estão em harmonia, são tortos, faz curvas, enfim, é uma pena reta, uma pena que faz uma curva. E enquanto você vai olhando os detalhes dessa pena, você vê que surge em volta dela um círculo dourado, quase como se fosse uma cápsula, e a pena está dentro dessa cápsula dourada. E você continua inspirando e expirando, e você percebe que essa cápsula dourada é quase como se fosse um protetor, uma esfera de proteção para a sua pena ali dentro. Ela está completamente envolvida por essa cápsula dourada, circular, pulsante de energia. Quase como se essa cápsula de energia estivesse dando vida a essa pena que você está vendo. Perfeita. Você gira a cápsula de um lado, você gira do outro, você vê todo esse movimento, você vê a luz envolvendo a pena, o dourado. Você vê perfeitamente a cápsula e a sua pena lá dentro, perfeita, com todos os detalhes. Cada pelinho dessa pena você viu o comprimento, aonde está grudado os pelinhos, onde ela começa a afinar, se ela termina bicuda, se ela termina arredondada. Perfeito. Se é uma pequena pequenininha, se é uma pena grande. E quando você olhar para todos os lados dentro dessa cápsula e ver que você já viu tudo, que você conseguiu projetar completamente a pena, você vê que essa cápsula começa a flutuar e vai sumindo, vai subindo, subindo, subindo e sobe, passando pela sua casa, passando pela sua cidade, ficando cada vez mais alta, e você vê a visão como se você estivesse acompanhando a pena, assim, olhando lá de baixo. A pena indo, 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 até que você não consegue mais enxergar e ela sumiu. Você continua olhando para cima e você não vê mais a pena. Acabou a brincadeira. Aí você respira fundo. E volta.
Comenta aqui se você conseguiu ver. Se você não conseguiu ver, faz de novo, até você conseguir ver com detalhes, todos os pelinhos, todo o formato. Depois que você viu ela completamente, você vai colocar dentro da cápsula, que é a cápsula que vai explodir lá no universo. E aí, terminou de ver com todos os detalhes da sua pena, dentro da cápsula dourada, viu a cápsula indo, subindo, 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 e até que você não enxerga mais, ou seja, explodiu o universo, entregou? Volta. E aí, quando a pena chegar na sua vida, você comenta aqui, tá bom? Que eu quero saber como é que foi, como é que a pena chegou. Comenta, a pena apareceu aqui, a pena apareceu ali, tá? E aí, então, é isso. Um beijo e muita luz.